Olá, mulheres. Vamos esperar um tempinho aí para alguém entrar. Um minutinho no máximo. Oi. Olá, mulheres. Bom dia. Olá, mulheres. Sejam muito bem-vindas à live de hoje. Tá trovejando e chovendo bastante aqui. Eu espero que a internet não caia, tá? Mas se acontecer, vocês já sabem. Oi, gente, tudo bem? Então, bora lá. Eu sou a Juliana Nazário, mentora de mulheres, e eu tô fazendo essas lives como aquecimento para nossa jornada Mulher Mais Leve, que vai acontecer na semana que vem. É uma aula online gratuita que eu vou dar. Então, eu vou ensinar os primeiros passos para você, mulher, que quer ter mais saúde física e mental, sem precisar abrir mão da carreira, e tudo isso em até 3 meses. E essa live, ela é para responder as caixinhas de perguntas que vocês têm me enviado aqui no Instagram, e também para preparar vocês para essa jornada que vai ser bem especial. Então não perca, se inscreva, o link tá aqui na bio do Instagram e também lá no perfil do YouTube para quem estiver assistindo pelo YouTube. Então, a live também vai ficar salva, depois quem não conseguir entrar ao vivo vai conseguir ver no feed ou lá no YouTube também. Então bora lá para o tema da aula. Se você é uma mulher que se dedica demais à sua carreira, né? É uma mulher que quer ter sucesso, que valoriza essa parte da sua vida, só que no meio de tudo isso não consegue encontrar um tempinho para cuidar de você mesma. Essa live é para você, fica aqui que eu vou te mostrar que isso é bem possível. Como que tu pode incluir momentos de autocuidado aí no teu dia a dia? Então, vamos lá, aposto que quando tu pensa em autocuidado, tu deve pensar em algo muito grandioso e caro. Por exemplo, assim, um day spa, né? Eu tô exausta, eu preciso de um day spa. Ou de um retiro, ou uma semana no resort sem fazer nada. Tudo isso é muito bom, mas não é sobre isso. Até porque a gente sabe que a vida real é outra coisa, né? O dia a dia acontecendo ali é bem diferente. Então eu quero que você entenda que mesmo com uma rotina cheia, porque a minha também a das minhas alunas do Método Leve também são cheias, e mesmo assim é possível incluir momentos de autocuidado no dia a dia. Até porque a ideia não é colocar mais demandas no seu dia, porque eu aposto que seu dia já tem várias demandas, mas aproveitar melhor o seu tempo, o tempo que você já tem, incluindo essas práticas de autocuidado. Então, eu aposto que quando você tenta lidar com essa sua sobrecarga, com essa sua exaustão, falta de energia, você deve pensar e cair na armadilha de eu tenho que aguentar até o final de semana. Eu vou aqui me matar na semana, vou dar um gás e final de semana eu não vou fazer nada, eu só vou descansar. Mas, fazendo isso é uma armadilha, por quê? Porque imagina só, são 5 dias contra 2, a conta não fecha, né? Quando tu pega 5 dias para dar o gás, trabalhar até o máximo, até não aguentar mais e deixar 2 dias para descansar, o corpo não vai aguentar, porque ele vai acumular muito cansaço e estresse. Então essa conta não vai fechar. E bem provável, eu vou contar uma experiência minha, mas também eu observo muito nas alunas no Método Leve, que quando elas fazem isso, chega no final de semana, elas acabam que não fazem o que elas gostariam de fazer, que é aproveitar essa parte da vida delas, que não é a vida profissional. Por quê? Elas estão tão exaustas que elas acabam ou dormindo muito mais do que deveriam. Aquele famoso tipo, tu começa a dormir sexta-noite quando tu tá esgotado e vai acordar meio-dia do sábado. Daí isso gera muita frustração, porque tu pensa, meu Deus, eu trabalhei a semana inteira, eu tenho esse final de semana aqui para aproveitar e fazer outras coisas da vida. Mas eu tô tão cansada e eu perdi já metade do meu sábado tentando me recuperar desse cansaço. Sem contar que eu não sei se vocês já observaram, mas eu observava muito, que quando eu dormia muito mais,
do que o normal, e tem vários estudos que comprovam isso, tá, gente? A gente acorda mais letárgica, mais cansada. Parece que quanto mais a gente dorme, mais cansada a gente fica. Porque o sono, ele não é um banco de horas. Não é assim, durante a semana eu durmo pouco e no final de semana eu durmo muito e a conta fecha. Eu consigo equilibrar isso. Não, sono perdido é sono perdido. Não adianta, isso já é super comprovado na ciência que não tem como tu compensar sono como se ele fosse um ajuste que tu pode fazer ali no final de semana. Então esse é o primeiro ponto, tentar aguentar até o final de semana, a conta não vai fechar, gente. Então vamos sair dessa armadilha aí o quanto antes. Outra coisa, parece que mesmo dormindo 10 horas... Verdade. Gente, é muito comum isso. Eu lembro que eu dormia assim, sábado até 1 da tarde, 2 da tarde, e acordava exausta ainda. Por quê? Porque essa conta não fecha, né? 5 dias ali me matando de trabalhar, deixando tudo pro final de semana. Então não façam isso, tá? Outra coisa, você deve pensar assim, que é bem comum. Quando eu tiver tempo eu vou fazer alguma coisa por mim. Só que esse momento nunca chega. Por quê? Gente, sempre vai ter mais demanda, tanto da vida pessoal quanto da vida profissional. Sempre vai surgir um monte de coisa para fazer. E esse momento nunca vai chegar. Nunca vai existir um momento perfeito onde todo o cenário ali na tua volta vai estar favorável para te sentar e descansar. Para pensar. Se tu parar para pensar mesmo no final de semana, que tu fale, eu vou descansar, vou fazer algo por mim, vai ter uma coisa na tua casa que tu precisa arrumar, vai ter um armário que nunca vai estar um cenário perfeito ali para te pegar, colocar a perna pro ar e descansar. Não vai existir, você tem que criar esse momento. Você tem que fazer esse momento caber na sua agenda, como você faz todos os seus outros compromissos caberem na sua agenda. Entendeu? Porque assim, eu sempre falo e é real, e eu vivi isso na pele e eu vejo muitas mulheres vivendo isso. Se você não arrumar tempo para cuidar de você, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença que vai aparecer na sua vida. É inevitável. Você vai ter que arrumar tempo uma hora ou outra. E eu garanto que arrumar tempo para cuidar de você é menos traumático e sofrido do que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Então vamos arrumar tempo, gente. Outra coisa que eu já falei lá no começo é você acreditar que autocuidado é só quando você vai sair de férias, fazer uma viagem. Não que isso não seja importante, tá? Isso é muito importante, mas ele tem que ser viável no seu dia a dia. Ele tem que acontecer, ele tem que ser possível, ele não tem que ser algo reservado para para momentos grandiosos. Então, quando você só reserva para descansar nesses momentos grandiosos, que é férias, ou ir para um hotel, ou fazer esse spa aí que você imagina que vai te recuperar, você esquece que no dia a dia você também pode incluir esses momentos. E quando a gente não inclui esses momentos, foi como eu falei ali. A gente vai sofrer as consequências. A gente acha que não. Então, muitas vezes, você é jovem lá, terminou a graduação, vai para o mercado de trabalho com aquela sede toda, né? De eu preciso vencer na vida, conquistar minhas coisas, tudo isso é maravilhoso. Eu tenho isso, tive isso, né? Eu já passei um tempo da fase de sair da graduação, mas quando a gente sai da faculdade ali, quer começar a nossa carreira, a gente quer conquistar o mundo. E a gente é muito jovem e tem muito gás para fazer isso. E o nosso corpo, até que ele aguenta um tempinho ali. Aguenta ali a pancada. Mas a consequência vai vir. Vai vir. E tem gente que a consequência vai vir mais rápido, dependendo do estilo de vida. Tem gente que vai demorar um pouquinho mais. Isso varia de pessoa para pessoa. No meu caso, eu lembro que quando eu comecei nessa pegada muito frenética de trabalho e não ter momento de autocuidado, eu comecei a ter enxaqueca. Só que enxaqueca, tu vai no médico, é genético, sabe, assim, tua mãe tem, tu vai ter enxaqueca, se conforma com isso, a vida é isso, toma remédio. E nessa pegada eu
meio que ignorei e falei, tá, eu vou ter que ter enxaqueca, é meu destino ter enxaqueca e vou ter. E hoje é nítido, gente, eu não tenho mais dor de cabeça. Eu tinha enxaqueca crônica de tomar remédio controlado, tá? Eu tomei 6 anos remédios de enxaqueca controlado, que me causavam vários outros efeitos colaterais. E hoje eu não tenho dor de cabeça. Mas o que eu percebi? Que hoje, quando eu não durmo bem ou o suficiente, eu tenho um pouquinho de dor de cabeça. Tá vendo como na época eu não associava que era isso? Eu dormia tão mal, tão pouco, e eu tinha essa enxaqueca crônica, e não, na minha cabeça ali aquilo era, sei lá, era genética, eu tinha que ter essa enxaqueca, a vida é isso e deu. A gente vive assim num contexto tão frenético e normalizou tanto ter doenças que a gente não sabe o que é o outro lado. Quando a gente para viver o outro lado, a gente entende. Meu Deus, eu tinha enxaqueca porque eu não dormia, porque eu vivia cansada, eu negligenciava meu autocuidado. Então, assim, uma hora a conta vai chegar. Vai ser o cansaço extremo. Então, quando tu não faz pausa no teu dia, quando tu não adota medidas de autocuidado, o teu corpo e a tua mente, ele não consegue se recuperar. Não é aquele cansaço, por exemplo, que tu dorme e no outro dia tu acorda descansada, porque isso é normal. Não existe a pílula, a fórmula mágica que tu vai ter energia das 5 da manhã às 10 da noite, porque é fisiológico. O nosso corpo, ele gasta energia durante o dia. E isso é normal. Se sentir cansado depois de um dia de trabalho é normal. Só que normal é tu dormir e acordar descansada. E quando tu negligencia qualquer autocuidado na tua vida, esse cansaço ele fica crônico. Tu nunca acorda descansada, entendeu? Porque tu não tem nenhum momento ali pra dar uma pausa, refrescar a tua mente, o teu corpo. Então, o resultado disso é que tu vai se sentir constantemente exausta. Descansar não vai resolver. Então, hoje eu considero a minha rotina bem atarefada também. Só que eu incluindo pequenos momentos ali, no final do dia eu vou estar cansada normal, né? Tem várias explicações fisiológicas. A gente acumula glutamato, que é uma substância no cérebro que faz a gente se sentir cansada ao longo do dia. Porque o nosso cérebro é como se fosse uma engrenagem, né? Tipo rodando ali. E conforme vai rodando, ele vai como se fosse jogando uma areiazinha, que é esse glutamato. Então a gente vai cada vez rodando essa engrenagem mais suja até o final do dia. A gente dorme, limpa isso e acorda bem. Só que quando a gente não descansa, não tem momentos de pausa, essa engrenagem sempre tá ali trabalhando meio suja, sabe? Então tu sempre tá cansado. Então, por isso que é importante tu incluir esses momentos. Falta de foco e produtividade. A gente cai muito naquela falácia, naquele mito de trabalho enquanto eles dormem, produz o tempo todo. Só que assim, as pessoas que falam isso, eu acho na minha cabeça, talvez eu pensava isso lá atrás, elas nunca experimentaram o que é um foco e produtividade quando elas estão descansadas. Porque é o que eu sempre falo, não é que eu vou dar mais coisas para a pessoa fazer, mas ela vai fazer muito melhor as coisas que ela já faz. Então antes, quando tu não descansava, tu levava 3 horas para focar num trabalho, resolver um problema, quando tu tá descansado, em 1 hora tu resolve aquilo. É surreal a diferença da produtividade e do foco. Existem milhares de estudos que falam que quando a gente não dorme, a gente não tem uma capacidade cognitiva boa no outro dia, tomada de decisão fica prejudicada, regulação emocional, sabe? Tipo, irritação, tudo no outro dia desanda quando tu não dorme. Sim, é verdade, Valquíria. A gente tem que parar para se observar. O sono é uma coisa que é inegociável, então assim, não faz sentido, né? Tu falar, eu vou trabalhar até super tarde para dar conta de tudo, se no outro dia tu vai acordar mal, arrastada e não vai nem conseguir focar nas coisas que tu tem que fazer. Vale muito mais tu parar, pausar, dormir e no outro dia tu vai render muito mais, a tua produtividade vai estar muito melhor
se tu incluir esses momentos de descanso. Então, dormir é essencial. E tem gente que negligencia o sono. Às vezes a gente fala assim, dormir, eu tenho que dormir, mas, gente, quando a gente vive nessa rotina frenética de trabalho, de carreira, de querer crescer, eu já negligenciei muito o meu sono e eu vejo que muita gente negligencia, achando que é normal, só que não sabe o problema que isso vai causar ali no futuro, né? A longo prazo e a curto prazo são esses... A curto prazo são esses que tu observa no outro dia, sabe? Não tô me concentrando bem, não tô conseguindo focar aqui no trabalho, não tô mais irritada. Até a fome aumenta, gente. No dia que tu não dorme bem, não sei se tu já percebeu, mas para pra observar. Tu quer comer mais, tu fica ali beliscando, porque a gente tem 2 hormônios, né, que é de fome e saciedade, que é a grelina e a leptina. Quando a gente não dorme, eles ficam desregulados e ninguém associa isso. Então, várias coisas ali quando tu negligencia o teu sono. E os problemas de saúde mesmo, insônia, dor de cabeça, problema de digestão e até problema cardiovascular. E o corpo ele vai dando sinais. Só que a gente também não quer olhar os sinais às vezes, né? Eu fui a prova viva de que negligenciou todos os sinais que o meu corpo dava. Sabe, com desculpa de não ter tempo, com desculpa de que é normal, a gente vai ter que pagar um preço aí pelo sucesso e talvez o preço seja esse mesmo, viver doente, tomando um monte de remédio. E às vezes o contexto que a gente vive faz a gente acreditar que é normal viver nesse caos, né? Então, às vezes tu vai lá conversar com uma pessoa, né? Eu tô com uma palpitação. Sim, pra mim o sono é muito importante. Sim, o sono é muito importante. E às vezes assim, tu vai lá conversar com uma pessoa, né? Eu tô com um pouco de palpitação, uma taquicardia. Talvez seja ansiedade. E daí tu tá lá naquele contexto caótico e a pessoa fala, não, mas é normal. Não, quem que não tem ansiedade hoje em dia, né? Ansiedade é normal. E tu fala assim, cara, se é normal, tá tudo certo, né? Tô dentro do normal aqui. Pode ser comum, mas não é normal. É isso que tu precisa entender. Comum pode ser, todo mundo pode ter ali no teu trabalho ansiedade, tomar um monte de remédio, mas tu tem que entender que isso não é o normal da vida. E a partir do momento que tu entende isso, tu começa a se questionar se as tuas atitudes em relação a como tu tá lidando com a tua vida, com o teu autocuidado, valem o preço disso que tu tá perseguindo aí na tua carreira. Então, todo mundo tem sonhos, eu tenho muitos sonhos, eu tenho muita vontade de crescer também, sempre tive, mas hoje eu entendo que se eu não equilibrar, se eu não colocar o autocuidado, o outro lado vai quebrar, como já quebrou uma vez, né? Eu tive que aprender na dor, enfim, e por isso que eu quero trazer para vocês que esse não é o melhor caminho. Então, assim, negligenciar os sinais do corpo, o teu corpo ele vai começar a dar sinais, então para perceber, sabe? Para se observar. Pra mim foi uma coisa surreal, assim, de sintomas que o corpo vinha apresentando e eu ali só achando que tava tudo certo, né? Eu acho que talvez o momento mais absurdo de eu negligenciar o autocuidado na minha rotina foi quando eu descobri o aneurisma cerebral lá em 2021. E o contexto era tão caótico, era tão doentio assim de achar que tudo era normal, que eu fui comentar com uma colega que eu descobri um aneurisma cerebral. E ela falou assim, mas Ju, isso é comum. Tipo, várias pessoas têm aneurisma cerebral. Daí eu falei, meu Deus, será que é isso mesmo? Daí eu fui pesquisar na época, 1% da população tem aneurisma cerebral. E é comum, tá? Então, assim, não ache que é normal ter tudo isso que o teu corpo tá apresentando quando tu não tá cuidando de ti mesmo. E outra coisa que quando a gente negligencia o autocuidado e a gente só trabalha e só foca nessa área da nossa vida, é realmente a sensação de vazio. Aquela sensação que tu fala assim, meu Deus, eu não tenho vida, eu só trabalho. Quem nunca escutou isso de alguém? Eu não tenho vida, não tenho mais hobby, não tenho mais momento em família, não consigo
olhar para outra coisa, porque nos momentos que eu poderia até fazer isso, que dá assim um tempinho, eu tô exausta. Então, assim, a sensação de vazio é bem triste quando tu não pensa em autocuidado ali na tua rotina. Então, bora lá. Agora eu quero falar o que importa, que é como fazer isso da maneira correta. Só vou tomar uma aguinha aqui. Então tá, gente. Eu acho que ali, quando eu falei todos esses jeitos errados, talvez tu se identificou, porque a ideia aqui é ir na causa raiz. É o famoso ditado, vamos cortar o mal pela raiz. Então olha lá nessas atitudes todas aí que eu falei, o que tu tá pecando ao pensar que o autocuidado não é para ser incluído ali no teu dia a dia. Então a primeira coisa que tu tem que fazer, antes de tudo, é mudar a tua mentalidade. Entender que autocuidado não é luxo e sim uma necessidade. Porque muitas vezes a gente acha que autocuidado é luxo. A gente se sente culpada por descansar. Sabe assim, aquele momento que tu senta no sofá, tipo, que só quer olhar pro teto ou sai pra dar uma caminhada e tu pensa, meu Deus, eu devia estar fazendo aquilo, eu devia estar produzindo, eu devia estar cuidando, não sei. Sabe assim, isso é uma coisa que a gente tem que mudar dentro da gente. Porque não adianta eu estar aqui te falando, você ler em outros posts no Instagram ou alguém te contar que é importante. Tu tem que mudar isso dentro de ti. Tu tem que entender que tu merece cuidar, que a tua saúde tem que ser prioridade na tua vida. E a primeira coisa que tu tem que mudar é essa mentalidade. Porque se tu não priorizar, eu vou ser bem honesta contigo, ninguém vai chegar pra ti. Querida, você precisa se cuidar. Ninguém. Só tu que sabe das tuas necessidades. Só tu que sabe do teu cansaço. Então, tu tem que se valorizar e se priorizar. E outra, né? É o que eu falo, entender que os custos da prevenção são muito menores, mais baixos, tanto do ponto de vista de dinheiro mesmo, quanto do ponto de vista psicológico. Gente, porque assim, ó, depois que a gente tem um esgotamento físico e mental, né, um esgotamento, um burnout, cara, fica muita sequela na nossa cabeça, de verdade, tá? Ontem, inclusive, eu tava conversando com uma aluna que teve um burnout e agora a gente tá num processo de mudança, né, da rotina dela. Ela falou, tem muita coisa pra mim que é gatilho, que quando eu lembro daquela época eu já começo a suar. Então, quando tu entende que tu não precisa chegar nesse limite pra não ficar com todas as consequências de um esgotamento, a chave vira. Então, por isso que eu falo que a mentalidade é muito importante, tu mudar essa mentalidade. Agora, tu tem que entender também que não vai existir o cenário ideal de tu, sei lá, ter 1 hora por dia, talvez de manhã, pra só refletir sobre a vida, ou 3 horas pra ficar numa banheira de hidromassagem, tirando toda a tensão do teu corpo. Tu tem que entender que tu vai conseguir incluir pequenas ações no teu dia. Pequenas ações já vão fazer muita diferença. Fazer o pouco bem feito todo dia de forma consistente, ao longo do tempo vai trazer um resultado para a tua vida, tanto físico quanto mental. Então, o segredo não é ser algo grandioso, mas algo que tu faça todo dia um pouquinho. Similar a juros compostos, lá quando tu investe, ao longo do tempo vai vir o retorno. Entendeu? Então, agora eu quero te dar estratégias práticas para que tu possa incluir momentos de autocuidado aí na tua rotina. Então, importantíssimo, tu tem que assumir esse compromisso contigo como tu assume um compromisso de trabalho. Por que tu não falta numa reunião de trabalho? Por que tu não deixa de entregar um relatório? O autocuidado tem que ser esse compromisso contigo. Eu lembro de uma aluna do método que ela não almoçava, porque sempre alguém aparecia na mesa dela para fazer uma reunião na hora do almoço. Tipo, bem absurdo, assim, parece absurdo, mas é bem comum. Então, ela começou a agendar 12:00, almoço. E ela começou a almoçar só porque ela agendava, porque daí as pessoas tinham acesso à agenda dela, viam que naquele período ela não estava disponível, ninguém aparecia na mesa dela, ela pegava e ia almoçar. Então, olha só, tu tem que agendar os momentos de autocuidado. Parece meio
surreal. Ju, eu tenho que agendar o meu almoço? Tem que agendar. Porque se tu é uma pessoa que cumpre o compromisso profissional, se tu agendar, tu vai cumprir o compromisso pessoal. Isso tem uma explicação da neurociências, olha só. O nosso cérebro, ele é guiado por regras, comportamento guiado por regra. Se tu cria uma regra, como uma agenda, a agenda é uma regra para o teu cérebro, porque se tu abre ali a tua agenda e tá escrito, eu tenho que fazer isso, eu tenho que entregar isso, tu vai seguir aquilo. E se tu colocar na tua agenda os momentos de autocuidado, o teu cérebro vai olhar aquilo e é muito mais fácil tu cumprir, porque é um compromisso que tu criou ali no teu cérebro mesmo. Então, cria um ritual no início e no fim do dia. Sabe, um ritual mesmo. Coloca na tua agenda, eu vou tomar café da manhã com calma. Então, às vezes, tu vai falar, Ju, eu não tenho, porque eu já acordo naquele fuzuê. Só que se tu se programar e dormir meia hora antes, tu vai conseguir acordar meia hora antes. E essa meia hora vai fazer a diferença na tua vida. Porque tu não vai acordar naquele caos, naquela ansiedade. Isso, definir o que é inegociável. É verdade, Rai. Porque assim, as pessoas, elas vivem no caos muitas vezes porque elas não sabem o que é inegociável na vida delas. Por exemplo, ali antes, a Valquíria falou, sono pra mim é inegociável. Eu, Juliana, também sono é inegociável. O mundo pode estar acabando, posso estar lotada de trabalho, é raras as vezes que eu negligencio o sono, porque isso é um autocuidado que é inegociável pra mim, porque eu sei a diferença que vai fazer na minha vida. Então, agendar momentos de autocuidado. Por exemplo, o sono. Ju, como que eu vou agendar o sono? Tu não tem horário pra acordar, despertador pra acordar? Tu tem que ter despertador pra dormir? Parece meio doido, mas é real. Se tu não colocar ali um horário pra dormir, eu aposto que tu vai até o limite do teu dia, até, sabe assim, enquanto tu tá desligando, tu pega e dorme. Mas não, se tu agendar o horário que tu vai dormir, é um momento de autocuidado que tu tá incluindo na tua rotina, que tu tá vendo que esse momento, ele não tá acrescentando mais coisas pra te fazer. Ele só tá fazendo com que tu administre melhor o tempo que tu já tem e cuide da tua saúde física e mental. Então, agende momentos de autocuidado. Outra coisa que dá pra colocar na tua rotina, que não vai acrescentar mais demandas e só vai ajustar melhor o teu tempo e tu vai ver como vai fazer bem pra tua saúde mental. Se desconectar das telas durante as refeições. É muito comum a gente, no meio do almoço, no café da manhã, em qualquer momento que a gente tá fazendo uma refeição, a gente tá no celular. A gente não saboreia o alimento, a gente fica super estimulada com aquilo. Então, assim, evita usar o celular durante o almoço. Aproveita esse momento para se desconectar. Então, não tô colocando mais uma tarefa aí para te fazer. Eu não tô pedindo para te acrescentar mais uma hora do teu almoço. Eu tô pedindo para ti, durante o teu almoço, fazer dele um momento de autocuidado. E o segredo tá aí, usar a rotina que tu já tem. E outra coisa que muda a vida é saber o que é prioridade na tua vida. Aprender a dizer não. Porque a gente é muito mais produtivo com base na quantidade de não que a gente fala do que na quantidade de sim. Quanto mais não eu consigo falar, mais eu consigo focar no que eu preciso fazer. Mais eu consigo ser produtiva no que eu tô fazendo. E eu também não tô acrescentando nada no meu dia. Eu só tô definindo prioridade. Entendeu? Porque a sobrecarga, ela muitas vezes vem da dificuldade de tu impor limites e dizer sim pra tudo. Então, um exemplo real que eu tenho de uma aluna lá do Método Leve, ela tinha muita dificuldade de ter conversas difíceis. Então, tudo que pediam pra ela no trabalho, ela dizia sim e se sentia o tempo inteiro sobrecarregada. Porque a lista de prioridades dela só aumentava, nunca diminuía. E ela sentia que não dava conta, ia pra casa, levava trabalho pra casa. Aquele caos. Então, quando ela começou a se comunicar de forma assertiva no trabalho dela, um exemplo simples, né? Alguém vai vir te pedir uma demanda. E tu já tá fazendo uma demanda que também era prioridade. Então, tu tem que comunicar. Ó, eu estou fazendo essa demanda
E essa também agora é prioridade. Só que para eu conseguir entregar um trabalho de qualidade, eu preciso pausar essa demanda. Sim, Rai, é muito difícil dizer sim, porque a gente tem muito uma crença que a gente precisa dar conta. E que se a gente não fizer, eles vão substituir por alguém que faça. Só que não é assim. Ser profissional é saber se comunicar de forma clara e eficaz. E mostrar que para te entregar um trabalho com qualidade, tu vai precisar priorizar. Até porque, a partir do momento que tu começar a se sentir sobrecarregada, o teu trabalho não vai ter qualidade. Só que tu não vai começar a perceber isso agora. Tu vai começar a perceber isso com o tempo. Quando tu não se concentra mais para ler um e-mail, quando um relatório que tu fazia em 1 hora tá levando 3 horas, entendeu? Então, tu aprender a dizer não, priorizar, vai fazer com que tu se sinta menos sobrecarregada e consiga incluir momentos de autocuidado. Porque o caso dela era o seguinte, a partir do momento que ela começou a sentar com o gestor dela e falar o que é prioridade essa semana, o que é prioridade hoje, porque daí ela não precisava dar conta daquele monte de coisa, tinha coisa que ela podia agendar para fazer depois. Não era tudo tão urgente e importante quanto ela achava que era. E daí ela começou a ir para casa e começou a fazer caminhadas de 20 minutos depois do trabalho, escutando uma música que ela gostava. Gente, mudou a vida dela, porque ela sempre estava no caos. Então, são pequenas coisinhas que tu aprende a fazer ali que vai mudar a tua vida. E não é nada radical, não é nada impossível. Então, quando tu tira esses momentos, com certeza tu vai ter mais energia e disposição, menos ansiedade e estresse, mais foco e produtividade. E com certeza as outras áreas da tua vida vão performar muito melhor. Relacionamentos, hobbies, tudo que tu não consegue fazer hoje porque tu sempre tá sobrecarregado. Então é isso, gente. Foi o que eu preparei para vocês hoje. Essa live para conseguir, espero que isso tenha ajudado ali na rotina de vocês e que seja possível a partir de agora incluir momentos de autocuidado. Se tu gostou do tema dessa live, a gente vai continuar com as lives de aquecimento para a Jornada Mulher Mais Leve. E no sábado eu vou fazer mais uma live. E eu queria lembrar vocês que faltam só 7 dias para a jornada, gente. Então, quem não se inscreveu ainda, não perca tempo, porque o link tá aqui na bio do Instagram. Lá para quem tá assistindo no YouTube, tá no perfil, a live também vai ficar salva. E a gente se vê no sábado e mais 7 dias a gente se vê na jornada também. Um ótimo dia para vocês, muito produtivo, e não esqueçam de incluir aí os momentos que eu ensinei para vocês hoje. Já começa hoje. Um beijinho e até mais. Tchau, tchau.